Olá, tudo bom? Boa tarde. Vamos iniciar mais uma live, né? Mais uma sequência aí, para a gente conversar um pouco, né? Queria primeiro conversar algumas coisas, né, sobre esse trabalho, né? Essa live de hoje é para falar sobre a energia da nova era, né? Ainda dentro desse propósito, né? E também trazer hoje um pouco, falar sobre Jesus, né? E Maria Madalena, né? Quem está entrando pela primeira vez, né, nesse canal, eu acho que é interessante também dar uma olhada nas lives anteriores, né? Porque, na verdade, esse trabalho, ele vem vindo nessa conexão, né? Dentro desse mesmo olhar, falando sobre essa energia da nova era. Então, eu venho trazendo essa conversa já nas lives anteriores, né? E algum material que estava no meu site também, né? O site tem o mesmo nome dessa página, né? famíliaestelar.com.br. E nesse site tem vários artigos, material que a gente vem desenvolvendo a partir de um grupo de estudo, é o Código Secreto, né? Dentro desse grupo a gente está desenvolvendo vários olhares, né? Trabalho de reflexão em cima dessa questão da nova era, né? O viés desse trabalho, ele é pautado na compreensão específica mesmo, né? De como que se dá o salto quântico, o que é o salto quântico, né? Inclusive, a gente vê muita coisa veiculando pela internet em vários canais sobre esse assunto, né? Mas fica sempre muitas informações e nenhuma especificamente direcionada para as pessoas que estão buscando, né? Como fazer para conseguir encontrar um mecanismo para um salto quântico, né? O que é o salto quântico dentro dessa nova energia, né? E nós estamos trabalhando todo esse material que a gente está trazendo, né, nessas lives, nas lives anteriores e até aqui para frente, é sempre trazendo uma pincelada, né, um pouco de cada assunto, direcionando sobre essa energia, para que as pessoas consigam se projetar dentro de uma consciência, né, e conseguir adentrar esses caminhos, né, para a expansão de consciência e finalizando o salto quântico, né. Então, esse é o viés desse trabalho, né, a gente deixar bem claro, né, que esse é um grupo de ufologia, mas ele caminha dentro de um viés da sutilidade e não tanto a questão da espiritualidade, mas sim a compreensão desse mecanismo da ufologia, porque eu falo em ufologia porque a maioria de nós somos contratados, de alguma forma o grupo interage em referências que trazem de vários campos, né, de conhecimento, experiências no campo da sutilidade, no campo astral. Porque tem uma diferença entre campo astral e campo da sutilidade. Isso é um detalhe que eu vou ter que fazer uma live mais para frente para explicar qual é a diferença, né, desses campos, para a gente poder até compreender, né, quem está dentro desse olhar, se identificar, se localizar nessa movimentação, né? Mas como eu estava dizendo, é um grupo de ufologia, né? Mas pautado nas pesquisas, porém sempre trazendo uma consciência interior de cada um, trazendo reflexão para a gente encontrar o start de conseguir projetar a consciência para localizar esse salto quântico. É meio assim, é um pouco complexo o que estou falando, né? Mas aos poucos quem vai interagindo com esse trabalho vai conseguindo ir aos poucos se conectando, né? E compreendendo esse mecanismo, né?
Embora a gente está trazendo essa questão de Jesus Cristo e Maria Madalena, né, dentro dessa conversa, mas a gente não tem nada a ver com religião, nós somos um grupo totalmente isento de religião, né? A gente entende, inclusive, que um dos pré-requisitos para a gente conseguir avançar nesse sentido é justamente transpor essa questão da religiosidade, né? Buscar um campo mais sutil acima, né? Mais abrangente e que consiga traduzir para a gente um olhar, né? Mais de compreensão maior do universo, de como essas energias elas se caminham dentro do universo, como é que a gente faz para interagir com essas energias, né? Então, é todo um trabalho voltado mesmo para a expansão de consciência, né? E não tem nada a ver com religião, mas a gente precisou nesse quesito, nesse tema de hoje. Oi, Marise, tudo jóia? Sempre pontual. A gente precisou trazer, essa é a questão de Jesus Cristo e Maria Madalena desse trabalho, porque essa parte do que nós vamos tocar hoje, né, é necessário para a gente poder ter uma compreensão desse processo. Todo mundo está falando por aí, né? A gente vê, já veiculando há muito tempo sobre nova era, né? E todo um monte de informação. Ah, porque é nova era, porque é a entrada da uma nova energia, porque é a chegada da energia feminina, porque vamos passar por transição planetária. Então tem vários canais trabalhando essa questão, trazendo esse norte, né? E outros que ficam flutuando, que ficam só comentando a movimentação, mas que não leva ninguém a um olhar direcionado, né? Então a gente está fazendo um trabalho com essas lives, né, trazendo essa possibilidade. Né? Vamos trabalhando aos poucos devagar a gente vai trazendo esses olhares, esses pontos, né? De forma que quem estiver assistindo as lives desde o começo, ela consiga estar acompanhando, estar se movimentando nesse sentido. Eu não sei quantos canais estão trabalhando essa questão do salto quântico, né? Eu entendo que exista, assim, inclusive, algumas resistências de algumas pessoas especificamente, né? Que, inclusive, comentam que acham que essa questão do salto quântico é uma coisa utópica, que ninguém consegue, que é uma coisa, assim, que permeia um campo, assim, muito do surreal, né? Então, a gente traz esse trabalho, né? Vai apresentando esse trabalho justamente para a gente tirar esse preconceito, né? Digamos assim. Então, eu estou dizendo, né? A gente tem um grupo que tem 100 pessoas, um grupo de estudo, né? Até a gente tem esse limite de pessoas para o grupo, né? Para a gente não ter muito trânsito de pessoas, que geralmente quem está ali está desde o começo não sai, né? Raramente as pessoas saem do grupo. Então a gente tem hoje, inclusive, uma sala de espera para a gente compor esse novo trabalho, a continuação desse trabalho com outras pessoas, né? Preparando, porque é um processo de entendimento como que funciona esse trabalho, né? Então, existe resistência, sim, de falar, olha, salto quântico é impossível, impossível ascensão, é possível salto quântico, ninguém vai conseguir, ninguém consegue, enfim. Existe essa resistência, mas a gente está trazendo isso e comprovando que a gente está, sim, expandindo, né, essa consciência e conseguindo projetar esse pensamento de uma forma que a gente está se encaminhando dentro desse processo, né? Como a maioria das pessoas estão falando muito, né, sobre a nova era, né? E aí eu queria até trazer pontuar essa conversa, né? É nova era, né? Mas será que é nova era mesmo? Será que essa é a palavra adequada quando a gente se refere a essa energia que está entrando, né? Eu mesmo utilizo, né, essa palavra nova era, porque a gente está assim um vocabulário comum a todos, né? Mas eu venho trazer essa conversa justamente para falar sobre essa questão dessa energia, que na verdade não é nova, né? Ela não é uma energia nova, mas ela está entrante dentro de uma configuração, né? Porque assim,
O planeta, ele sempre recebeu as duas energias, sempre recebeu, sempre trabalhou com essas energias, né? Mas quanto mais próximo a gente está no centro do universo, né, que a gente está lá localizado, mais a gente compreende que essas energias, elas vão e vêm como um elevador, né? Densifica, diminui a velocidade dessa energia. Quando chega no final do ciclo, ela se utiliza, né? Então ela vai acelerar um pouquinho, vai elevar um pouquinho o padrão e entra com uma nova configuração, né? E por que serve esse elevador? Na verdade, né? O que é esse elevador? Na verdade, ela possibilita com que as pessoas que estão aqui, elas se elevem, se ajustem a essa nova energia, essa energia, né? E passem a frequentar essa nova configuração para estar junto, subindo com o planeta, adentrando uma nova realidade. Então, essa questão do elevador é para a gente compreender onde nós estamos, né? E para onde a gente pode chegar se a gente quiser. Se a gente estiver trabalhando, a gente estiver compreendendo o processo, né? Porque dentro do nosso planeta, né? Super povoado como está hoje, né? Oi, pessoal, a Tânia, Andrea Jungler e a Marise. Boa tarde, pessoal. Gratidão por estarem aqui ao vivo comigo, tá? Eu estava explicando, né, essa questão da elevação da energia. Como ela funciona dentro de uma configuração um pouco mais elevada, né? Ela adentra um canal, né? E as pessoas que... Eu estava falando, o planeta está super povoado. No entanto, dentro desse planeta, pouquíssimas pessoas estão conseguindo se projetar dentro dessa modificação dessa energia. Mas, digamos que 90% das pessoas estão percebendo, sentindo que tem alguma coisa diferente acontecendo no planeta, né? Alguns pensam, ah não, é revolta da natureza, caminham por um viés assim do surreal, da fantasia, né? Outros que estão se conectando, estão começando a compreender mais a questão do cosmos em relação ao planeta, estão começando a abrir um pouco mais essa consciência, né? De que existem energias, existem forças que estão interagindo conosco de tempos em tempos, né? E que, na verdade, essa energia entrante, ela está tomando forma, né? E como eu venho dizendo, de forma cíclica. E como estamos encerrando um ciclo grande, um ciclo maior, ela está tomando forma, né? E chamando as pessoas. Chamando as pessoas para conversarem com ela, né? E caminharem juntas, né? Mas é como eu venho falando nas lives anteriores, né? Existem alguns pré-requisitos, existem algumas posturas que nós precisamos tomar para que a gente consiga caminhar junto, né? Eu venho dizendo em lives anteriores que é um posicionamento, uma questão de escolha de cada um, né? Mas sobre essa energia, como eu disse, essa energia não é nova, na verdade ela sempre esteve conosco. O planeta sempre trabalhou com as duas energias, com a energia feminina e a energia masculina, ou polaridades, polo norte, polo sul, né? O que acontece é que quanto mais distante do universo, essas ondas que fazem com que uma energia tome conta, ou a outra tome conta, essa onda que vai e vem em cada final de ciclo, para a gente demora muito para compreender o que está acontecendo, né? Lá no centro do universo, isso é muito rápido, esse movimento dessa onda de densidade e sutilidade, né? Retração e expansão. Esse movimento dentro do universo, quanto mais perto do todo, mais ele é perceptível. Mais rápido essas ondas acontecem, mais rápido as pessoas conseguem transitar de uma forma que se projetam para uma nova faixa, uma faixa de vibração mais alta, né? Como a gente está aqui numa faixa muito densa, muito distante do centro do universo, portanto, essas energias, a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Mas o planeta, desde que ele foi formado pela base com as duas energias, a feminina e a masculina. Tanto que o planeta tem duas polaridades, polo norte e polo sul, não é? E essas energias, elas vão trabalhando na natureza,
né, no nosso dia a dia, na nossa consciência, e também vão influenciando as nossas posturas, não é? Eu vim dizendo que nós estamos vivendo terminando um ciclo em que a energia masculina estava, digamos, imperando, né? Estava acima da energia feminina, né? Mas em cada era, essa energia vem sendo trabalhada, ela vem sendo conduzida, né, aos poucos, e cabe a nós trazer essas energias para junto da gente, né? Quando a gente tem uma opção de escolha, trabalhar a nossa energia mais no amor ou mais na questão das disputas, né, dos nossos relacionamentos na base mais dos conflitos, ou a gente busca mais o amor para conduzir as nossas atitudes, né, as nossas ações no dia a dia. Então, como eu venho dizendo, em todo o ciclo planetário, essas energias sempre estiveram disponíveis. Porém, a energia masculina, ela tem um tempo para tomar forma dentro de um ciclo, né? Quando termina esse ciclo, adentra uma nova energia, né? Então, está terminando um ciclo, né, em que essa nova energia, que a gente tem conhecimento que é a energia feminina, né, ela está tomando forma. Mas como ela sempre esteve presente no nosso dia a dia, entre nós, então a gente entende que na verdade ela não é nova. Só que nessa onda nova que está chegando, nessa onda maior, mais, digamos assim, mais energética, né, ela está chegando para a gente de uma forma mais vigorosa, né, que vai fazer a mudança, que vai transformar o planeta em algo mais sutil, né? A partir desse momento, né, que ela já está tomando forma, já está tomando conta do planeta, a gente começa a perceber, né, que existe uma configuração específica para que essa energia tome forma, né? Mesmo, eu venho dizendo, mesmo que a maioria das pessoas do planeta não estejam dentro dessa conexão, não estejam sentindo essa energia, porém, independente de qualquer vontade, ela veio para ficar, veio para tomar forma, e ela está se apresentando dentro de um viés da sutilidade, né? Mas por que eu estava falando sobre Jesus Cristo e Maria Madalena, né? Agora que eu vou entrar nessa parte, né? Então, nós sempre fomos visitados, né, por humanos especiais, né, que a gente costuma chamar de avatar, por conta de todo um contexto diferenciado e pela condição que esses seres têm em modificar uma gama de consciências, né? E eu ouvi falar do avatar de Jesus Cristo porque ele é um avatar dessa era, né, de peixes que está terminando, que já terminou, né? E ele foi um avatar que veio trazer e apresentar para a gente essa entrada dessa nova energia, que essa energia estaria se apresentando, se conectando conosco, né? Mas então, fica uma pergunta, né? Se Jesus Cristo, ele é o avatar da era de peixes, né? Isso é um conhecimento que todo mundo tem em comum, que todo mundo concorda, que acho que não há discordância, né? Porque ele está sendo como veiculado em todas as religiões, essa ideia, né? Então, mas se Jesus Cristo foi um avatar da era de peixes, né? E ele se apresentou dentro de um viés de mensagens, né? Trabalhando todo um trato em cima das energias, né? Fundamentado no amor, né? Porque todo mundo fala, não, Jesus, ele era um ser, né, de luz, um avatar, que tinha como propósito trazer mensagem sobre o amor, né? O amor incondicional, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Inclusive no final dessa live eu vou abrir para quem quiser perguntar alguma coisa também, tá? Nesse contexto, né, se Jesus veio falar dessa nova energia, dessa energia sutil, energia do amor, como que
todo esse trabalho dele foi suprimiram a figura de Maria Madalena nesse trabalho de Jesus Cristo. Como que suprimiram a importância da mãe, né? Maria, mãe de Jesus, a irmã Maria de Jesus. Como que esse material, né? Esta concepção de ideias, que seria a essência das ideias trazidas por Jesus, como que ela não veiculou entre nós durante esses 2020 anos, não é? Essa pergunta que eu venho me fazendo lá no grupo, eu venho questionando, trazendo essa reflexão. Essa live era mais para essa reflexão, né? Em que ponto que a essência da mensagem de Jesus, que era apresentar essa nova energia, portanto, energia que tem um viés da sutilidade e energia que tem um viés do feminino, do sagrado feminino. Como que nenhum momento desses 2020 anos foi apresentado para a nossa humanidade a importância da energia feminina para um equilíbrio da energia do planeta. Em que ponto este tratado ficou perdido? Porque a gente nunca teve, né, desde do ano zero, desde que da Idade Média, e desde quando começou a contagem pelo calendário crístico, a gente nunca teve tanta perversidade, tanta violência em cima da mulher. E uma sociedade patriarcal que foi fundamentada nas estruturas religiosas, que veio imperando entre nós durante todo esse tempo, não é? Então, em que ponto que os ensinamentos de Jesus ficaram perdidos? Em que ponto que Maria Madalena que a gente compreende quando a gente começa a estudar essas energias, né? Se a Maria Madalena era um ponto de união com Jesus, como que ela ficou suprimida dessa conversa toda, esse tempo todo? Qual o objetivo de fundamentar uma sociedade patriarcal, fundamentado pelo cristianismo da Igreja Católica, que consagrou o celibato, que penitenciou o sexo, né, como se fosse algo pecaminoso, nos trouxe esse olhar da importância da conexão entre Jesus Cristo e Maria Madalena para esse processo, como duas uniões polarizadas que foram ativadas, que tinham grande importância nesse papel, nesse trânsito de um ponto até do final do começo da era de peixe até esse início da era de aquário, porque seria um preparo das nossas consciências para a gente compreender o equilíbrio dessas energias, para que a gente pudesse entrar nesse canal agora com mais tranquilidade, com mais conhecimento, com mais entendimento do que são essas energias. Então, é nesse olhar que eu estou trazendo essa live, né, para a gente se projetar, entender como que houve uma sabotagem nesse conhecimento, nesse pré-preparo entre nós. Porque Jesus não poderia falar de amor sem falar da energia feminina. Ele jamais poderia chegar entre nós e consagrar a ideia do amor, amar aos próximos como a si mesmo, amar sem limite, sem reserva, amar de forma profunda, real, sem falar no sagrado feminino. De que forma isso poderia ser aceito? De que forma essa ideia do celibato consagrado pela Igreja Católica tem algum fundamento dentro desse propósito? Então, Jesus veio como um avatar, que todo mundo não contesta, veio trazer uma mensagem dentro de uma essência que nos preparasse esses 2020 anos de forma para a gente chegar nesse momento atual agora, com uma consciência projetada, conhecimento de causa, dentro dessa nova energia, não é? Para chegar a um encerramento de ciclo como este, não de forma conturbada, não de forma alienada, sem ter uma compreensão básica de nada, mas a intenção era trazer essa conexão entre o sagrado masculino e o sagrado feminino,
porque seria uma base para que a gente compreendesse esse canal que está chegando, porque ele tem um viés em que a energia feminina ela vem mais forte, ela vem trazendo a mudança, ela vem trazendo a sutilidade e preparando a humanidade para este salto quântico. Nesse sentido, o que ficou perdido nesses 2020 anos seria a parte da humanidade que deveria estar se preparando para estar se equiparando dentro dessa nova energia, compreendendo o que é essa energia, o que é o sagrado feminino, e de uma forma mais tranquila, muitos de nós poderíamos estar fazendo essa passagem, se conectando a essa nova energia da sutilidade, sem sofrimento, sem traumas, e sem esse desequilíbrio que a gente está vendo aí, por conta da entrada dessa energia que está chegando um pouquinho só, que ela só deu uma entradinha, ela não está nem ainda dando o ar da graça. Imagine quando ela chegando, como é que vai ser o susto. Porque daí, ainda nós estamos vendo hoje, muitos, de forma muito sutil, ainda aviltrando a figura feminina, ainda violentando de forma sutil na nossa sociedade, no trato, no nosso dia a dia, a figura feminina. Como que a gente vai fazer agora, daqui para frente? A gente perdeu a essência desse ensinamento. Como que a gente faz para correr atrás do prejuízo? Porque eu não vejo como, né, que tanta gente trabalhando a energia da nova era, tanta gente falando dessa energia feminina, tanta gente consagrando em templos a energia feminina, batendo os tambores, fazendo os rituais da energia feminina sagrada, mas ninguém fez essa conexão. Ninguém foi buscar os conhecimentos primordiais que trouxe esse avatar para a gente, conectado com a energia de Maria Madalena, que provavelmente era uma mulher fantástica, porque a gente não tem nada sobre ela, né? Mas a gente consegue compreender quando a gente começa a trabalhar e estudar o que é essa energia, qual é o papel dessa energia na nossa sociedade. Só de você estudar um pouco, de você projetar sua consciência, fazer essa reflexão dentro de uma live, a gente começa a perceber que essa mulher, essa figura dessa mulher representando todas nós, né? Porque as energias elas são representadas através de um avatar, uma avatara, ela representa todas nós nesse contexto, durante esses 2020 anos. Como que a gente pode ter deixado passar, né? E como que as pessoas estão consagrando nos templos a figura feminina sem levar em consideração esse olhar, desculpa, a respeito da união entre Jesus Cristo e Maria Madalena? Porque até pouco tempo atrás, essa figura era prostituta. Era a mulher que foi salva de apedrejamento. Era prostituta, porque quando, né, que é uma sociedade fundamentada no patriarcal, né, trouxe essa ideia de uma mulher, uma avatara, dizendo que ela era uma prostituta, totalmente sem qualificação, sendo que ela devia ser uma mente maravilhosa, uma consciência, porque com certeza ela fez o trabalho, porque o trabalho que a gente entende de expansão de consciência e de equilíbrio energético precisa do homem e a mulher junto. Não tem como trabalhar separado. Porque essas energias, quando a gente trabalha essas energias, a gente tem que trazer o equilíbrio entre o homem e a mulher. Porque é só através dessas duas energias que um campo de energia ele é ativado. Então, como? Jesus Cristo trabalhou sozinho, então ele era o avatar e ele se bastava. Então, todo o trabalho dele, toda a essência do trabalho dele, né, que deveria ter sido mostrada, ficou perdida. Então, para a gente poder se conectar a essa nova energia, a gente precisa resgatar esses pontos de como essas energias elas trabalham, da necessidade que existe de estarem juntos, homem e mulher, vivendo no mesmo padrão, trabalhando juntos, se conectando à natureza, reconectando essas fontes de energia,
para a gente poder entender e buscar essa conexão, para a gente se levar um pouquinho aqui, ó, igualar essa entrada de energia e trabalhar junto para buscar um salto quântico, porque essa energia ela vai trabalhando, ela está entrando, ela vai trabalhar. Daqui a uns, eu não vou dizer tempo, porque o tempo ele é muito relativo, mas digamos que a gente tem os 300 anos pela frente, para que ela seja mais contundente, esteja de fato vibrando no nosso convívio. Não para a nossa vida, porque a nossa vida ela está, digamos assim, a maioria de nós que está dentro dessa busca, né, a gente não vê muito adolescente, a gente vê pessoas assim de 30, 40 anos para cima, né, tá atrás desse movimento. Então eu digo assim que a gente não vai ver essa mudança efetiva, porém esse é um preparo para que a gente comece a dar o rumo, se colocar dentro de um rumo, porque se a gente não faz as escolhas agora que a energia está entrante, a gente se perde dentro de um contexto maior, que é onde está vibrando a nossa sociedade, que aos poucos ela vai ruir, porque é um propósito, né? É um projeto, é um programa que a gente não tem como estar alterando. A energia, ela chega, toma conta, toma forma e a gente não pode fazer nada, não é? Então, dentro dessa live, eu trouxe essa reflexão, não é? Para que a gente comece a pontuar, né? Caminhos para estar se projetando, né? Porque se a gente se encaminha dentro de locais compatíveis para essa energia estar se consagrando, a gente já está adentrando esse canal, porque quando a gente perde o corpo físico, se a gente perde o corpo físico nessa vida ainda, né, nesse espaço de tempo, até 300 anos aí que seja, a gente vai reencarnando dentro do processo quantitativo, porque a gente não perde a energia que a gente ganha. A gente não perde a consciência adquirida. Então, todo passo que a gente der em rumo a essa nova energia, mesmo que a gente não consiga encontrar um atalho, que depois eu vou falar sobre isso mais para frente, que são os portais, que é o atalho para que a gente consiga fazer essa passagem já nessa vida, né, de forma direta. Se a gente não consegue adentrar esse atalho nesse momento, nessa vida, a gente pelo menos se coloca dentro de um alcance de consciência projetada para permanecer nesse tráfico durante esse tempo de 300 anos, que a gente pode vir a reencarnar dentro desse mesmo viés. Porque o que nos prende ao planeta justamente é a nossa grade energética. Então, a gente vai se localizar, se identificar dentro de um padrão equivalente que já está trabalhando, né? Que está caminhando nesse olhar, caminhando dentro dessa energia. E por conta que, enquanto outros estão ainda vibrando tão baixo, que não conseguiram encontrar esse caminho, né? Vão estar soltos e condicionados a padrões de vibração mais baixos, né? Essa que eu falo que é a grande sabotagem, porque se os ensinamentos de Jesus, a essência do que ele trouxe, e Maria Madalena também, junto com ele, como Avatar também trouxe, se tivesse sido passado para a nossa humanidade, com certeza a gente teria um número maior, uma grade maior de pessoas rumando em direção a este elevador, né? Mas existe uma agenda, né? Existe uma agenda da energia do mundo oculto, que vem trabalhando entre nós, não é? Que vem interferindo na nossa humanidade, controlando caminhos por onde passa os viés religiosos, políticos, que influencia a grande massa, infelizmente, né? Mas a gente tem que estar pensando que nós estamos adentrando esse caminho, esse portal, não é? E que a gente não pode, infelizmente, olhar para trás. A gente não pode se projetar para trás. A gente tem que se projetar para frente. Infelizmente, quem ficar, ficou. Não é? Eu sei que é uma forma de falar assim, até meio, né, meio dura, né? Mas o conselho que eu dou para todos que falam comigo sobre, poxa, eu estou trabalhando, estou vendo, estou percebendo, estou sentindo esse movimento, mas estou vendo que lá na minha família
os meus irmãos não estão nem percebendo, não estão nem sentindo, né? Mas aí eu falo, gente, o trabalho é individual. A gente não pode sentir pelo outro. A gente não pode fazer pelo outro. A gente não tem como vibrar energia pelo outro. Cada um dentro do seu momento, cada um dentro da sua faixa, cada um dentro da sua fase, certo? E como fazer, né? A não ser que a gente realmente vá para frente, que a gente se projete, que a gente se encaminhe, que a gente busque esse caminho, não é? Bom, essa live é para reflexão, né? Sobre essas energias. Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês, enquanto quem quiser fazer, vamos lá, alguma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Equilíbrio entre os dois, sagrado feminino e masculino, é de suma importância. Isto, bem isso mesmo, André. Essa questão do equilíbrio das energias é aquilo que vai nos conduzir, né, para todo o equilíbrio do nosso corpo, equilíbrio energético, né, para essa percepção de que as coisas de fato estão se projetando para uma sutilidade, né, e as coisas estão se encaminhando dentro de um viés em que a densidade aos poucos vai sendo quebrada, vai sendo transformada em uma configuração mais sutil, né? Tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Quando você fala em energia feminina e energia masculina e a representa como homem e mulher, qual a sua visão da questão homossexual? Olha, a questão da energia homossexual é algo muito muito pessoal, né? Muito pessoal, escolha, digamos assim, né? Porque a gente pode evidenciar, né? Evidenciar, como nós temos duas energias no nosso campo de luz, né? Nós trabalhamos com as duas energias, a gente pode evidenciar uma delas, né? E trabalhar, por exemplo, se eu vim com um corpo feminino, mas eu quero evidenciar a energia masculina, eu posso. Então eu vou dar mais valor para ela do que para a minha própria energia, né? Na verdade, causa um desequilíbrio energético, porque o certo é você trabalhar com as duas energias, né? Porque você tem que trabalhar com a energia da sensibilidade, da sutilidade e com a energia da conquista, com a energia da busca da matéria, da sustentação da matéria, da projeção da matéria, né? A gente faz as escolhas quando vem para esse mundo, de como quer nascer, né? Chegando aqui, as pessoas podem mudar essas escolhas, né? Mas eu vou dizer que, da minha forma de entendimento, é a mesma escolha que vai fazer com que alguns consigam adentrar esse caminho para um salto quântico, quanto alguns que não queiram participar desse processo de salto quântico. É a mesma escolha. Entendem? Não sei se eu consegui explicar isso, mas é da forma que eu entendo, né? Porque se eu quero, né, eu vou trilhar esse caminho. Se eu não quero, eu vou por outro caminho. Tá bom? Deixa eu ver aqui tem outra pergunta aqui. Não. Um complementa o outro. Tá, se um complementa o outro. Na verdade, os dois têm que caminhar junto. Toda vez que uma energia se sobressai à outra, há um desequilíbrio, né? Mas como é que eu vou explicar isso, né? Porque as pessoas entendem isso dentro de um olhar de, como é que se fala, de condenar o outro, né? Mas eu vejo que são escolhas, não é? Porque quando a gente está na nossa sociedade, por exemplo,
né? E a gente vê alguns homens tratando mal a sua companheira, né? Vê eles, inclusive, projetando elas para baixo mesmo, dentro de um patamar de que elas fossem algo que não fosse importante, muito menos que eles. Dessa forma, esse homem está evidenciando a energia masculina dele em cima da energia feminina da sua companheira. Nesse trato, há um desequilíbrio. O mesmo desequilíbrio que há entre uma pessoa evidenciar a força da energia que não traz o corpo, não representa o corpo. Mas é tudo uma questão de escolha. Eu acho que tudo a gente tem que levar para um viés do respeito ao outro, porque cada um tem as suas experiências. Cada um precisa passar por algumas experiências. Cada um tem algumas necessidades que a gente não compreende, mas a pessoa sente que precisa. Eu vejo dessa forma, não é? Da mesma forma que qualquer pessoa pode estar aqui com a gente agora e algumas pessoas podem até passar pela minha live, ver que eu estou aqui falando e vira as costas e sai, não é? Então, assim, se a pessoa está nessa vida, ela quer continuar essa experiência, estando no corpo feminino, quer continuar a experiência do campo masculino, evidenciando essa energia no campo de luz dela, ela pode. Ela pode. E na próxima vida ela também pode estar trabalhando melhor essa questão das energias dela. Se ela está precisando trabalhar, ela vai trabalhar. E a gente precisa respeitar o tempo da pessoa. Tá? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, você acredita que a vivência sexual é uma opção? A vivência sexual é uma escolha, não é? Tudo na nossa vida são escolhas. Por que não a questão sexual não ser escolha? Né? Se eu vou até o supermercado, eu tenho lá uma prateleira cheia de shampoo. Aí eu vou olhar o shampoo que eu acho mais que eu acho mais interessante, que eu acho que a embalagem é mais bonita. Eu vou escolher aquele shampoo, né? Se eu estou no restaurante, vou pedir um prato, eu quero, por exemplo, eu não como carne, né? Eu vou no restaurante, estou com alguém, a pessoa pede lá um bife enorme na minha frente, está sentado do meu lado para comer aquele bife enorme. Eu falo, bom, eu não como carne, eu vou pedir uma salada. É uma questão de escolha, entende? Da mesma forma, escolher o sexo para uma vida em comum é trabalhar com aquela energia que eu sinto que é melhor para mim. Existem motivos e razões que cada um tem para se justificar dentro dessas energias. Muita coisa íntima dentro dessas pessoas que só elas podem traduzir. E que a gente que está de fora, que a gente não sentiu o motivo, as razões dessas escolhas, que a gente não tem como julgar. Compreendem? Tudo nisto é um jogo de energia, que às vezes elas estão transitando, né? Dentro de um corpo que às vezes não é o corpo conformado, mas é a energia que a pessoa está precisando para se sentir mais confortável naquele momento, né? Existem situações de vidas passadas, existem situações de violência. Muitas pessoas preferem mudar com quem quer se relacionar intimamente por sentir mais seguro com aquele sexo, não com o outro. Existem mil motivos que levam as pessoas a fazer essas escolhas. E que a gente, como está num campo de trabalho, não tem condição de estar julgando, né, e nem estar questionando. Mas sim, compreendendo dentro de um trabalho como esse, numa conversa como essa, né, compreender como que funcionam a questão da consciência e da sensibilidade de cada um, não é? Tentar compreender e aceitar que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, cada um tem as suas escolhas, não é? Agora dizer porque a pessoa tem uma opção homossexual, ela não vai dar o salto quântico? Eu não diria isto. Eu diria que
se a pessoa, embora ela trabalhe com a energia do próprio antagônico, porque ela não representa, mas se ela trabalha no campo da sutilidade, que a sutilidade, por exemplo, Jesus Cristo, ele era um ser super sutil. Ele era um homem de uma energia puríssima, do sagrado feminino. A energia que ele representava era a energia feminina. Compreendem? E, no entanto, ele era um homem por opção, vida sexual, normal como a mulher. Havia conexão. Então, essas energias se interagem. Então, eu não diria que porque a pessoa tem uma opção homossexual, que ela não vai conseguir fazer um salto quântico. Mais pergunta? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Quando uma pessoa escolhe ser heterossexual? Eu diria que a pessoa nasce com essa opção. Mas durante a vida, durante os conflitos íntimos que cada um tem, diante do conforto que cada um encontra no colo, de repente igual ao meu, e por que não? E como eu venho dizendo, cada um tem as suas razões, os seus motivos. E cada um trabalha mais ou menos alguma energia. Entende? Compreende? E que é uma questão de escolha, não é? Agora, cada um escolhe quando vai vir para o mundo, né? Escolhe a opção. Nós escolhemos ser mulher, mas se no meio do caminho, durante os meus conflitos, as minhas próprias inseguranças, diante das minhas sensibilidade, de várias coisas, um conjunto que só eu posso dizer, eu chego e falo assim, olha, eu prefiro me relacionar com mulher, porque eu me sinto mais confortável, me sinto melhor. Desse sentido, eu fiz uma opção, eu fiz uma escolha. Eu só projetei dentro de um campo que eu quero trabalhar melhor, quero entender melhor. Às vezes, para me compreender, quanto mulher, eu preciso me relacionar com outra mulher. Às vezes até intimamente. Não é? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não tem mais perguntas. Então, acho que acabou as perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, peraí. Fátima Mota. Em relação ao salto quântico, como é o processo? Então, o processo do salto quântico, como eu venho dizendo, a gente tem duas opções, né? Uma das opções é a gente acompanhar o movimento do planeta, que é a gente buscar as regiões menos densas para estar vivendo, fazendo uma troca de energia. Porque, por exemplo, aqui onde eu estou, está vendo uma árvore aqui atrás, eu estou num lugar aberto. Eu poderia estar fazendo uma live dentro de uma sala lá dentro fechada. Mas qual foi a minha escolha? Fazer um lugar aberto, porque eu estou trazendo de um campo onde estou para que vocês também sintam essa energia. Então, eu estou trazendo essa troca, essa conexão daquele lugar onde eu estou. Aqui corre uma aguinha, tem um barulhinho de água, tem o barulho dos pássaros. Aqui é o ambiente que está me conectando à energia que me faz esse trabalho. Então, quando eu abro esse campo numa live, eu abro para vocês também, né? Essa condição. Quando a gente faz uma opção de trabalhar o salto quântico, a gente precisa se colocar dentro do local adequado. Esse é o primeiro pré-requisito. Trabalhando a nossa energia dentro de um lugar menos denso, o que a gente puder conseguir. Eu venho sugerindo para quem pode, para quem vai se projetando, vai se preparando, para que tentem projetar uma vida no sul de Minas, porque eu venho falando em lives anteriores, né, quem puder depois dar uma olhada, conferir. Eu venho falando que o sul de Minas é um campo de energia que sustenta com mais
certeza, com mais profundidade, com mais conexão essa nova energia. Então, o simples fato de você estar num lugar onde você consegue interagir dentro de um campo, nessa energia, você já está se encaminhando. A primeira coisa a fazer do processo é este. Desculpa. Se você não conseguir uma mudança efetiva, imediata, você pode ir fazendo visitas temporárias a essas regiões. Se colocar nesses campos, é lógico que com essa pandemia está tudo fechado. Com essa pandemia, Santo Tomé, aqui onde eu estou, a cidade está fechada. As duas entradas, ninguém entra e ninguém sai. Nós estamos fechados sem nenhum caso de Covid aqui em Santo Tomé das Letras, né? Porque é um trabalho da cidade. Mas nós temos algumas cidades aqui próximas que não está tão fechada, que há a possibilidade de estar visitando, buscando esses campos, buscando as montanhas, se conectando. Esse é o primeiro processo, primeiro caminho. E dentro desse processo, automaticamente, você vai se agrupando, você vai se encaixando, né? Essa aqui é cristal, gente. Você vai se encaixando com seus pares nessas regiões. Então, aos poucos você vai se encontrando com pessoas que estão dentro desse processo, vai tendo as reuniões com essas pessoas e a vida vai se processando de forma tranquila nesse processo. Ao par que se você permanecer em lugares densos, nas grandes cidades, nos grandes centros, por exemplo, como São Paulo, por exemplo. São Paulo é um dos lugares mais densos aqui do Brasil, né? Se você permanece na grande São Paulo, dentro daqueles prédios, aquela loucura, você tem chance de fazer o salto quântico? Olha, você teria que ser uma pessoa muito capaz de se projetar, né? E capaz de trabalhar a sua densidade, né, essa sutilidade dentro desse processo. Mas eu falo para você que enquanto eu não vim para cá, para essa região, eu não senti uma mudança efetiva na minha energia. Tá? E dentro desse processo tem outros, né? Tem os campos que a gente pode adentrar, que é a segunda opção, né? Que são os portais físicos. Aqui onde eu estou tem um portal. Mas eu vou fazer uma live para falar só sobre os portais, tá bom? Mais para frente um pouquinho eu vou fazer essa live específica para falar dos portais e vou falar um pouquinho mais desse trânsito do salto quântico, estando dentro de algumas cidades, né, específicas, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Marise, de novo, deixa eu ver aqui. Quando você fala sul de Minas Gerais, há uma delimitação de área? Quais as cidades que estão incluídas nesse campo? Tá. A Fátima está falando aqui, eu estou em Portugal, sugere então o afastamento dos centros, claro, isso. Bom, a Fátima está em Portugal. Fátima, eu aconselho você procurar regiões mais altas, de preferência montanhosas, né? Longe dos grandes centros e longe do mar, principalmente do mar. É uma boa providência a ser feita nesse momento, tá? E projete a sua consciência para que você consiga, num determinado momento certo, adequado, a atingir uma região mais dentro dessa faixa, tá bom? Eu vou falar, Marise perguntou sobre a delimitação de área, né? Olha, eu vou dizer... Para, Cotton! Esse gato, viu? Dentro do sul de Minas, quanto mais próximo você tiver de Santo Tomé das Letras, mais você tem essa energia perto de você, tá? Eu venho falando que Caxambu é o coração onde essas energias elas se encontram, né? Caxambu também é muito perto daqui onde nós estamos, a Iuroca, aqui, bom, para cá é Caxambu, São Lourenço, Maria da Fé, a Iuroca,
essa região aqui, que eu tô falando assim, porque eu tô vendo aqui as montanhas na minha frente, que eu consigo ver todas as montanhas aqui no meu horizonte, mas são regiões que a energia, ela tá, como menos densa, são regiões dentro dessa energia menos densa, você consegue sentir melhor essa conexão, você consegue sentir melhor fluindo essa energia no seu campo de individual, né? Porque o trabalho é individual. E você vai sentindo, né, que essa energia vai transformando o seu campo de energia. Então, epicentro é essa região. Você pode estar, não precisa estar no sul de Minas, mas precisa estar o mais próximo que puder, mas em campos puros, com altitude, porque a gente vai ter grandes problemas em relação às águas, porque sempre final de era as águas se movimentam muito, né? Então, para a gente nos projetar em lugares que são intempéries, né? Deixa eu ver aqui mais, peraí. São 4 horas de diferença. São 4 horas de diferença, não são? 4 horas de diferença? Como assim? Do quê? Você quer dizer do epicentro de distância? Um raio de distância? Olha, o que eu estou falando, né? Eu entendo que o epicentro é essa região do sul de Minas, né? Quanto mais próximo você tiver, mais você tem conexão com essa energia. Você estando voltada a campos não densos, né? Lugares não densos, altos, com bastante altitude, você consegue se conectar. Por exemplo, o Rio de Janeiro não é tão longe, se for analisar Barra da Tijuca, Pedra da Gávea, não é tão distante desse campo de energia. Mas se você está no centro urbano, você tem pouca condição de estar se projetando nessa energia, né? Eu entendo dessa forma, né? Porque essas energias, elas trabalham dentro de um campo em círculo. O centro da energia, por exemplo, é Santo Tomé, Caxambu, tá aqui, por exemplo. Aí ela vai abrindo essa energia, ela vai expandindo dentro de um círculo. Do círculo ela vai expandindo. E conforme ela vai se afastando do epicentro, que é esse centro aqui, vai perdendo a força. Entende? E aí a conexão também ela vai sendo menor. Então tem essa questão. Deixa eu ver, tem mais um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais 2 perguntas. E daqui a pouco estou encerrando a live, já está anoitecendo aqui, já está ficando frio. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Ainda não sei, depende do local do Brasil. Tá, isso é a Fátima. A Tânia, do Brasil a Portugal, ela quis dizer, do Brasil a Portugal? Ah, entendi, a distância. Ah, entendi, peraí, acho que é isso, tá. Desculpa, era a resposta para a Fátima sobre a diferença de horário do Brasil para Portugal. Ah, tá, agora que eu entendi. Eu perdi, porque está passando muito rápido aqui as conversas, está indo muito rápido, eu estou perdendo aqui de estar acompanhando. Tá bom, entendi. Fuso horário, está dizendo, né? Do Brasil para Portugal, né? Distância. É que na verdade, né? Eu tenho conhecimento que como essa energia que está se dissipando, ela entra pelo Polo Norte, essa que está indo embora, que está perdendo a força, ela entra pelo Polo Norte, e a nova está adentrando pelo Polo Sul. Então, eu tenho essa percepção que o Polo Norte, as regiões acima do Equador tende a sofrer mais nessa mudança, nessa alteração. Quando a energia começa a adentrar mais os campos, se utilizando no nosso campo físico, ela tende a afetar mais regiões quanto mais próximas do Polo Norte, acima do Equador. Então, mas é claro que pequenos pontos, né, menos densos, com matas, ainda tendem a se preservar, né, dentro de uma faixa de tempo de vida, né, e que também a gente vai se projetando nesses mecanismos aí para um local menos denso. Ou, de repente, se há uma intenção mais forte dentro de si, uma certeza interior de que esta vida é uma vida especial para ti, vale a pena
se projetar para o universo, porque a energia do universo, ela é criativa. E ela consegue movimentar tudo aquilo que a gente precisa para satisfazer a evolução. A evolução é a prioridade do universo. Então, eu aconselho que, se você sente que esse é o momento, se projete. Tá bom? Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Eu já estou quase encerrando aqui, tá bom? Essa expansão, Marise, essa expansão é em sentido em horário ou anti-horário? Essa expansão é em sentido em horário ou anti-horário? A partir do centro da energia, ela vai expandindo. Ela vai expandindo. Agora, o campo de força, ele gira no sentido horário. No sentido da construção, da evolução, da expansão. O campo de força gira no sentido horário. Mas a expansão da energia, ela é em ondas, ela vai expandindo, ela vai... Se dentro desse centro aqui, por exemplo, a gente consegue montar um espaço de trabalho em que grupos se sustentem numa energia mais elevada, esse campo aqui, esse epicentro, tende a aumentar o seu propósito. Então, ele vai expandir mais, vai vibrar mais e vai atingir mais outros campos do planeta. Deixa eu ver aqui mais. Não, penso... a Fátima, a de Portugal. Não, penso que depende da localidade do Brasil. Temos diferença de 4 horas, mais ou menos. Depende da localização. Eu não entendi muito bem essa conversa aqui. Mas... a questão é o fuso horário mesmo, né? Mas não tem, a questão do horário não tem muito problema nessa ideia, entende? A questão mesmo é a gente se colocar dentro de locais especiais, né? Para que a gente consiga se conectar a esse campo de luz aí, que está disponível, tá bom? Pessoal, eu vou encerrando a live. A próxima live eu vou tentar entrar um pouquinho mais cedo, vou marcar para 3h30, porque aqui onde eu estou a montanha está muito frio aqui fora e já está escurecendo também, aí fica até ruim de eu ficar lendo o que vocês estão escrevendo, e deixo um espaço maior para a gente estar conversando mais, perguntando mais, tá bom? Eu espero que tenha conseguido levar um norte, né, dentro dessa conversa, né? E que a gente tenha outros encontros, né, que sejam proveitosos. O ideal é estar ao vivo, porque é o tempo que eu consigo responder essas questões. Mas, de qualquer forma, quem estiver vendo essa live amanhã, em outro momento, sempre tem espaço para perguntar. Aí na página está aberto essas questões que estão aí, estão na página. Então, pode perguntar, e nas próximas lives eu tento estar trazendo, encaixando. Quem puder, quiser perguntar mais, entender mais, procura estar ao vivo, que daí é um momento que a gente pode estar interagindo melhor, tá bom, pessoal? Gratidão por vocês estarem aqui comigo, eu fico muito grata, muito feliz, né? E essa energia que irradia nesse campo, que tragam, né, essas nossas conversas também, agradece, tá bom? Fique com Deus, tá? E até o próximo encontro. Tchau, tchau.